Minhas caras, meus caros, Luiz Henrique Mandetta depois, Eduardo Pazuello fugiu e Paulo Gustavo morreu. Vamos comentar um pouquinho essas três ocorrências. O depoimento do ex-ministro da Saúde foi devastador para o governo Bolsonaro e foram inúteis as tentativas dos senadores governistas de desqualificar o ex-titular da Saúde. E por três razões principais. Em primeiro lugar, está falando a verdade. Em segundo lugar, ele é médico e conhece a questão técnica, tem domínio dela. Em terceiro, é político, conhece as manhas. Houve até um momento constrangedor. Um senador reproduziu uma questão que foi formulada pelo Fábio Faria, ministro das Comunicações. E por que Mandetta sabia disso? Porque, por engano, Faria havia enviado a questão para ele, Mandetta, evidenciando que os senhores senadores que ali estão não têm autonomia nenhuma para exercer aquele papel. O depoimento foi desastroso para o Bolsonaro porque ficou evidente que o governo, seja por ação, seja por omissão, teve um comportamento que, quando menos, caracteriza o chamado dolo eventual, isto é, Bolsonaro e sua turma correram o risco de produzir resultados desastrosos. E produziram. O que foi que Mandetta disse ali, em síntese? Havia um comando paralelo de enfrentamento da doença que não passava pelo Ministério da Saúde. Bolsonaro viu outras pessoas. Entre elas, Carlos Bolsonaro, vereador lá do Rio. Mas com que qualificação? Olha, ele é filho do presidente e também é o chefe de suas milícias digitais. O esforço para impor a cloroquina como tratamento, quando não havia nenhuma evidência científica, e não há, hoje há ao contrário, de que aquilo funcionasse. E assim foi feito o esforço, o que já é um delírio, para mudar a bula da droga. Primeiro se pressionou a Anvisa, não deu certo. Se imaginou fazer a coisa via decreto. Calculem a loucura. Não é? E mais, Mandetta deixou claro que documentou em texto enviado ao presidente o risco de milhares de mortos no Brasil, de muitos milhares. E o presidente deu de ombros. Essa que é a verdade. Insisto, ou por ação ou por omissão, o que se tem aí é um relato de crimes. E ressoou também com força a frase de Mandetta de que Paulo Guedes, aquele que se diz chefão da economia, não ajudou em nada no combate à pandemia e até atrapalhou, disse o ex-ministro, aspas, pequeno demais para isso. Por falar em pequenez, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, mandou um requerimento à CPI. Na verdade, chegaram lá 2 documentos, dizendo que não poderia depor porque pode estar com Covid. Atenção, os 2 documentos tinham o timbre do Ministério da Defesa e do Exército. E ali se dizia que o convocado era um oficial general. Não, o convocado era o ex-ministro da Saúde, não um oficial general. E isso é mais uma evidência de como Bolsonaro arrasta as Forças Armadas para um mau lugar. E, finalmente, lamentar profundamente a morte de Paulo Gustavo, um ator jovem de 42 anos, que contraiu a Covid, sem comorbidade conhecida, que não fosse asma, que não é considerada especialmente grave para essa doença, com condições de ter o melhor tratamento, e, no entanto, está morto. Não há lado bom nessa tragédia, a não ser um alerta. Ninguém está a salvo, infelizmente. É isso aí.